Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal do professor Júlio Rezende, que sou eu. Nosso objetivo aqui é Paulo Freirear a educação, ou seja, pensar, conversar, refletir e agir em prol de uma educação que seja feita de forma mais colaborativa, mais dialógica, mais problematizadora e que pense e transforme o mundo em direção a sociedades mais justas socialmente, ambientalmente equilibradas, mais democráticas, mais pacíficas, com mais cultura. E esse é o convite que eu faço a vocês. E vocês estão de volta, neste momento aqui, ao curso sobre Paulo Freire e a pedagogia do oprimido. Vocês estão na 5ª aula. Nosso tema de hoje é a dialogicidade, essência da educação como prática à liberdade. E nas últimas aulas, ou seja, na primeira aula, nós vimos um pouco sobre a vida e obra de Paulo Freire, uma introdução desse curso. Na aula 2, nós vimos o prefácio do livro, chamado Primeiras Palavras, onde ele aponta alguns horizontes, algumas questões bastante importantes para a sua obra. Na aula 3, nós vimos o capítulo 1 do livro, onde ele traz as justificativas para uma pedagogia do oprimido, o contexto, como ele enxerga o mundo. Na aula 4, a última aula, nós fizemos, junto com Paulo Freire, um raio-x sobre essa educação bancária, que tem um falando e 40 ouvindo. Enfim, a gente chega agora no capítulo 3, sobre diálogo. Claro, o diálogo não é apenas conversar, não é falar e ouvir. O diálogo é central. Se pedagogia do oprimido é central na obra de Paulo Freire, que é uma árvore frondosa, cheia de flores, frutos e folhas, e muitos galhos, muitas possibilidades diferentes de aplicação, de interpretação. Pedagogia do oprimido é o tronco dessa árvore, onde a gente compreende de uma forma ampla essa concepção freiriana de mundo e de educação, e diálogo é o cerne desse tronco, é a questão central. E quando a gente compreende diálogo na profundidade que ele nos traz, a gente é revigorado com uma nova forma de pensar e agir na vida, na sala de aula, nas instituições de ensino. Então, nós estamos aqui de volta a esse curso, sejam bem-vindos. Eu sou professor Júlio Rezende, nesse momento já me conhecem um pouco mais, e eu sou, antes de tudo, sou muito apaixonado pela minha profissão de professor, e desde o dia 1 da minha profissão eu busco reinventar Paulo Freire na prática. Eu uso esse termo porque não é exatamente aplicá-lo, né, é reinventá-lo, porque nós temos um contexto diferente da vida dele, nós temos uma realidade diferente, então a gente percebe a obra dele, interpreta, digere aquilo que faz sentido e cabe a nós esse objetivo aí de reinventá-lo na prática. Então, eu sou esse educador muito apaixonado, mesmo com todas as dificuldades, é uma profissão dificílima, e desde o dia 1, aí, há mais de 15 anos, como docente no dia a dia da sala de aula, eu erro, acerto, em diálogo com os alunos, a cada semestre, amadurecendo metodologias didáticas, objetivos, formas de trabalhar, de organizar e de mediar conflitos, sob a inspiração de Paulo Freire. E na minha missão atual também, como na função de gestor do ensino, né? Já fui coordenador de curso nível técnico, já fui coordenador de curso superior, e agora, como diretor de ensino do IFMT, me coloco esse desafio de trabalhar numa perspectiva também paulo freiriana. E acho que é perfeitamente possível. Ele foi um educador muito à frente do seu tempo, e o mundo parece que está cada vez mais pronto para suas ideias pousarem no cotidiano da sala de aula, das instituições de ensino, das organizações diversas, projetos, associações de bairro, sistemas de ensino. Parece que o mundo está cada vez mais pronto. Uma frase do Victor Hugo, escritor francês,
ele diz: não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou. Não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou. E me parece que nós estamos exatamente nesse momento. As crises do mundo, a crise instalada no seio da sala de aula, em que não faz mais sentido para alunos só escutar, em que os professores estão cansados pelo método da repetição, as crises instaladas na sociedade, os problemas graves, seja sociais, ambientais, ao mesmo tempo uma sociedade cada vez mais conectada, cada vez mais em rede, possibilitando uma participação das pessoas maior, seja na construção da cultura, construção das notícias, ou seja, participações de formas diversas. Me parece que o mundo está cada vez mais pronto para acolher e, enfim, reinventar Paulo Freire na prática de cada um, que é esse desafio que eu venho trazendo a cada aula a vocês. Bom, esse é a edição que eu uso, e eu gosto de relembrar sempre que ele escreveu o livro em 1968, no exílio, no Chile, e eu acho que nós temos nos impressionado a cada aula, a cada leitura, com o quão atual é o pensamento dele. No Brasil só foi publicado em 74, e ele é o intelectual brasileiro mais lido no mundo. Lá na aula 1 eu falo um pouco mais sobre isso. Essa edição eu ainda herdei da minha mãe, uma edição que ela teve, que ela estudou, e que para mim é muito importante por eu ter conseguido também estudar e aprofundar nessa edição. Bom, então vamos a essa questão central em Paulo Freire, que é o diálogo. E aí são várias dimensões, e eu cumpro aqui o mesmo caminho que eu tenho proposto para esse curso. Vou trazendo citações diretas dele, para que vocês tenham contato com o poder das frases, para além daquelas frases famosas, que são incríveis, interessantes, frases sintéticas, e que são importantes, mas vocês tenham contato aqui nessas aulas com as frases diretas dele, para ver o impacto da fala dele, a potência, e para deixar o convite para que vocês possam fazer a leitura. E aqui na página 43 ele diz: esgotada a palavra de sua dimensão da ação, sacrificada automaticamente a reflexão também, se transforma em palavreria, verbalismo, blá blá blá. Por tudo isto, alienada e alienante. É uma palavra oca, da qual não se pode esperar a denúncia do mundo, pois que não há denúncia verdadeira sem compromisso de transformação, nem este sem ação. Se, pelo contrário, se enfatiza ou exclusiviza a ação com o sacrifício da reflexão, a palavra se converte em ativismo. Esta que é a ação pela ação. Ao minimizar a reflexão, nega também a praxis verdadeira e impossibilita o diálogo. Então, já falei isso em vários momentos, ele vai resgatando ao longo do texto, porque a praxis também é central, nossa capacidade de pensar e agir juntos. A gente vê muitas pessoas que apenas agem e vivem reinventando a roda no seu cotidiano, e às vezes perdem a dimensão do porquê estão fazendo aquilo, dos grandes problemas que a gente enfrenta, dos grandes objetivos, que no nosso caso aqui é a criação de uma sociedade mais justa, mais equilibrada ambientalmente. Então, a ação pela ação, ela pode virar o que ele chama de simples ativismo, esvaziada de reflexões profundas, de autores, de teorias, de pensamentos, que estão aí há séculos também nos ajudando a pensar o mundo. E o contrário também acontece, de excesso de reflexão e pouca prática. Perceba como a sociedade está organizada hoje em dia, ela pode acabar nos conduzindo a essas situações, né? Então, nós que estamos ou em institutos federais ou em universidades, temos incentivos à pesquisa, pode acontecer da gente se ilhar entre muros e passar a pensar o mundo de forma isolada. E aí as nossas críticas, elas ficam pontiagudas, elas ficam contundentes,
mas elas carregam pouco a ação e, portanto, podem se tornar pouco transformadoras. E isso acontece também com pessoas que estão em outras realidades, que têm cotidianos de ação, não têm tempo de fazer uma boa leitura, de participar de um bom debate, e aí nós não temos, enfim, a praxis, né? Ou, de um lado, a gente tem o que ele chama aqui de verbalismo, e, de outro lado, que ele chama de ativismo. Nosso grande desafio é buscar ambos. Na minha realidade, como professor, como educador do IFMT, com a possibilidade de fazer projeto, de fazer pesquisa, eu tenho que fazer um esforço, e é um esforço mesmo, para que eu não somente dê aula, não somente faça pesquisa, mas que eu esteja em contato com o mundo, que eu esteja buscando aplicar aquilo que eu pesquiso, que eu esteja aprendendo com as comunidades, que eu esteja fazendo, por exemplo, os projetos de extensão, onde a gente consegue ir ensinar a comunidade e aprender com ela, levar as questões que estão aqui no mundo mais acadêmico para o dia a dia das pessoas. Então, esse é um grande desafio importante para que a gente possa fazê-lo. Bom, e aí, na página 44, ele diz: por isso, o diálogo é uma exigência existencial. E se ele é um encontro que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos interessados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. Não há diálogo, porém, senão há um profundo amor ao mundo e aos humanos. E aí, ele já começa trazendo esse diálogo como uma questão existencial. E claro, o diálogo, como ele traz, a profundidade que ele traz, ele não existe na pedagogia tradicional. Por mais amoroso que seja o professor, no sentido de que ele se prepara, tem uma ementa a seguir que foi muito bem pensada por aqueles que escreveram um projeto de curso, ele faz o planejamento do semestre, ele prepara aula a aula, mas se ele fica no modo do monólogo eterno, ou 90% do tempo, e os alunos mais apassivados, mais ouvintes, não existe exatamente esse nível de diálogo. Às vezes eu vejo colegas escrevendo no plano de ensino, uma aula dialogada. E, sim, existe, né? Você vai falando sobre um assunto, tem momentos que o foco tem que estar mesmo mais no professor, para ele trazer, de repente, uma teoria, um conjunto de pensamentos, e essa aula pode ter um bate-bola, pode ser feito também em forma de conversa. Contudo, tem que tomar cuidado com isso, porque se o seu método for esse, de dar aula a maior parte do semestre, mesmo que haja interações, que haja o convite para os alunos participar, não é neste nível de diálogo que o Paulo Freire está falando. Então, o diálogo para ele é esse encontro entre seres humanos. Seres humanos que são incompletos e que, ao mesmo tempo, trazem consigo inteligência, saberes, vocações, potencialidades, são universos de saberes. Mesmo que o professor tenha 40 anos de prática, pós-doutorado, e o estudante esteja chegando aos 18 anos, no primeiro semestre do curso superior, mesmo neste ponto, o aluno já superou muitos desafios, já sorriu, já chorou, já fez coisas interessantes na família dele, já sonhou, já desenvolveu determinadas inteligências, já cozinhou para os primos, já cuidou de um tio adoecido. Então, todo mundo traz consigo essas potencialidades e o encontro entre subjetividades, entre seres humanos, diz respeito a diálogo. E esse diálogo, ele parte do princípio de que as pessoas precisam entrar no diálogo para sair melhor daquele diálogo. Porque, às vezes, também, as pessoas vão dialogar e têm até um certo autocontrole, colocam bem as palavras, mas, no fundo, elas estão ali para convencer o outro. E faz parte do diálogo, óbvio, trazer argumentos, ouvir, concordar e discordar, mas se eu entrar
única e puramente para convencer o outro, eu não estou aberto ao que o outro tem a dizer. Eu estou me colocando num espaço de superioridade, porque estou eu correto e vou ensinar o outro que está lá errado. Eu que sei, que, portanto, vou ensinar, o outro que não sabe, portanto, que vai aprender. Então, essa última frase aqui ela é importante, porque ele diz, não há diálogo se não há um profundo amor ao mundo e aos humanos. Ou seja, a gente precisa entrar num diálogo apaixonado pelo outro, mesmo que aparentemente o outro esteja dizendo absurdos, mas apaixonado no sentido de que está ali um ser humano que, apesar daquele possível absurdo que ele está dizendo, ele já viveu coisas interessantes, ele tem poesia ali dentro, ele tem ideias, ele tem amorosidade. Então, eu tenho que ter um respeito, vamos colocar dessa forma, um respeito amoroso pelo outro, na medida que eu também vou ouvi-lo. Eu já trouxe aqui um exemplo bastante comum do dia a dia da sala de aula, que, de repente, um aluno, num determinado debate, diz, isso aconteceu mesmo, eu não gosto da polícia porque a polícia no meu bairro é muito violenta. E aí os alunos pouco acostumados ao ambiente de roda, por virem de outra realidade, e normalmente um já levanta a mão, interrompe, fica bravo, xinga o outro, e aí o nosso papel é muito de mediar, cada um fala no seu momento, com assertividade, com tranquilidade, não precisa ficar nervoso, não precisa xingar. E, de repente, num outro momento, o colega falou, eu acho a polícia espetacular, eu tenho um tio policial, e esse tio é um grande policial. Perceba, as experiências, os diferentes, os pontos de vista diferentes, trouxeram percepções diferentes sobre o que é a polícia naquela realidade específica. Se os dois entram com a abertura para sair dali melhor do que entraram, se os dois entram com a capacidade de escuta, a capacidade de fala assertiva, é possível que os dois realmente saiam dali um pouquinho modificados. De repente, naquele contexto, na maioria da experiência daqueles estudantes, vai perceber que a polícia realmente faz um trabalho um tanto quanto agressivo, e vai perceber que, mesmo dentro da polícia, tem profissionais incríveis, sérios, competentes, e se o debate aprofunda, nós vamos perceber que tem uma estrutura que envolve ali, que também não contribui, seja por falta de equipamentos, salários, pelo contexto violento da sociedade. Ou seja, na medida que a gente entra num diálogo com abertura e com respeito, ele está chamando aqui de amor ao mundo e amor aos humanos, mas com respeito àquele interlocutor que está do lado de lá, a gente tende a, com certeza, sair melhor. E aqui eu trouxe o exemplo para um diálogo, um tema específico, mas vamos pensar que uma matéria, ou seja, um componente curricular de 6 meses ou 1 ano, ele é um grande episódio, um grande processo de diálogo. Ou seja, desde o plano de ensino, a construção dos caminhos que serão seguidos ali em sala de aula para serem atingidos aqueles objetivos específicos, eles podem ser e devem ser construídos de forma dialógica. Na página 45 ele traz: como posso dialogar se me sinto participante de um gueto de humanos puros, donos da verdade e do saber, para quem todos que estão fora são essa gente, ou são nativos inferiores? A autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os humanos que não têm humildade ou a perdem não podem aproximar-se do povo. E aí, percebam que ao longo do curso, como ele tem uma visão política, uma visão da humanidade mais progressista, mais à esquerda, no sentido da necessidade, da busca de uma sociedade socialmente justa, ambientalmente equilibrada, a crítica ela vem a todo momento a pensamentos de esquerda, como ele já trouxe aqui as questões da meritocracia e várias... ela vem a todo momento a os pensamentos mais posicionados à direita, mais ao
neoliberalismo, vamos colocar assim, ao capitalismo, mas em vários momentos ele faz críticas muito interessantes à esquerda, e esse é um momento que a gente acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Na esquerda, nessa constelação de progressismos, nessas pautas diversas, a pessoa, o colega, a pessoa, o educador, o pesquisador, às vezes ele vai se aprofundando tanto num determinado tema e ele sabe tanto daquilo que ele acaba se colocando ou se pensando numa posição de que ele precisa ensinar o outro, porque ele sabe profundamente sobre aquilo. No entanto, nós podemos trazer alguém do ambientalismo e que trabalha com conceitos como justiça ambiental e que entende como é que o que mais sofre com as mudanças climáticas é exatamente quem é mais pobre, mora nas periferias, tem menos estrutura, tem menos saneamento básico, menos educação, menos saúde, ou seja, uma junção bem interessante entre questões sociais e questões ambientais. Ou seja, a pessoa que estuda o ambientalismo, esse ambientalismo, ela vai se aprofundando e do lado de cá, de repente, você tem uma pessoa que estuda racismo ou antirracismo, letramento racial e diversas outras questões que também se aprofundam ao ponto de ter nuances, detalhes e pensadores e correntes diferentes. É preciso que esses dois eles se encontrem com essa perspectiva do diálogo também. Mesmo que ele tenha um conhecimento muito aprofundado, porque senão ele vai partir dessa armadilha de que ele sabe tanto, em tanta profundidade, que cabe a ele ensinar e o outro apenas aprender. Mas perceba, existem muitas pautas ditas progressistas e a gente não vai dar conta de estudar, de aprender sobre todas elas. Mas o que a gente dá conta é de aprender sobre algumas e manter um ouvido atento, um respeito pelas outras pautas, no sentido de diálogo, no sentido de diálogo e de aprender constantemente e de não se colocar nessa posição de dono da verdade, como muitos de nós, professores, fazemos com frequência em sala de aula. Bom, na página 46, ele coloca: esta inquietação em torno do tema do diálogo é a inquietação em torno do conteúdo programático da educação, ou seja, sobre o que vamos dialogar é central. Para o educador bancário, na sua antidialogicidade, a pergunta, obviamente, não é a propósito do conteúdo do diálogo, que para ele não existe, mas a respeito do programa sobre o qual dissertará os seus alunos. E a esta pergunta responderá ele mesmo, organizando o seu programa. Já até trouxe um pouquinho disso aqui, de forma amorosa, mas numa outra concepção de educação, essa que ele chama de bancária. Os professores, a gente constrói o projeto do curso, e no projeto do curso tem o desenho dos componentes curriculares para formar aquela matriz, e em cada componente curricular tem a construção da ementa, que são aqueles os temas que aquele componente curricular deve abranger, que está conectado a um outro componente curricular, e esse encadeamento, nessa grande formação, ou seja, um currículo, normalmente, ele é muito bem pensado, muito trabalhoso, e depois disso o professor ainda faz o seu plano de ensino, planeja aula a aula no semestre ou no ano, e aí ele planeja cada aula, cada PowerPoint, cada texto, cada livro. Então ele faz isso tudo com uma amorosidade, uma dedicação amorosa muito grande. Contudo, ele está nessa concepção de dissertar, de ensinar somente. Ele que sabe, o outro que aprende. E fora disso, em outra perspectiva, é muito importante, além do diálogo, né, o que vamos dialogar e como é que nós vamos chegar nesse ponto sobre o que vamos dialogar. E ele traz o desafio novamente, que já trouxe lá atrás. Ele diz, na página 48, o empenho dos humanistas, pelo contrário, está em que os oprimidos tomem consciência
tornem consciência de que, pelo fato mesmo que estão sendo hospedeiros aos opressores, como seres duais, não estão podendo ser. Nesse sentido de que, com pouca consciência de si, do mundo, oprimidos acabam querendo ser opressores por serem introjetados da visão do opressor e se tornam esses seres duais. Então, um primeiro grande passo de uma pedagogia do ser mais, de uma pedagogia do oprimido, é tomar consciência desse objetivo, desse macro-objetivo do mundo, de crescer economicamente, de produzir bens e serviços, de uma sociedade do ter mais, do acúmulo de dinheiro, da proliferação das empresas, quanto menos regras, melhor, desse discurso da meritocracia. É importante compreender isso tudo e é importante compreender como é que os oprimidos vão, aos poucos, sendo introjetados por essa compreensão de mundo e acabam, mesmo que oprimidos, mesmo que a maior parte desses oprimidos nunca deixem de ser oprimidos, eles compram essas ideias e se tornam esses seres duais, no sentido que eles lutam a vida, ou parte da vida, para terminarem se tornando opressores também. E aí ele diz aqui na página 50 que os humanos, ao terem consciência de sua atividade do mundo em que estão, ao contrário do animal, não somente vivem, mas existem, e sua existência é histórica, reforçando essa compreensão, essa inspiração, essa influência do marxismo, que o Paulo Freire tem, bastante intensa, e de que nós somos seres que construímos a própria história e a reconstruímos constantemente. Ele está dizendo isso já numa preparação para o que ele vai chamar de situação limite, e que é muito importante para a gente compreender, porque muitos de nós estão dentro dessa grande armadilha que são essas situações limites. E ele diz, neste caso, os temas se encontram encobertos pelas situações limites, que se apresentam aos humanos como se fossem determinantes históricas, esmagadoras, em face das quais não lhes cabe outra alternativa senão adaptar-se. Esse é um ponto muito, muito importante da gente compreender. Quando a gente observa o nosso contexto e a gente entende que ele é tão forte, que ele é tão pronto, que ele é tão dado fora de mim mesmo, que nada que eu fizer possa influenciá-la, que não há como superá-lo, a gente acaba caindo nessa armadilha da situação limite, e aí a gente se engaja no mundo de uma forma que eu preciso não transformá-lo, mas eu preciso me adaptar a ele. E veja como isso acontece com muita frequência hoje em dia. Um primeiro exemplo, mudanças climáticas. Para aqueles que já se sensibilizaram, já compreenderam o tamanho do problema, estão atentos ao que os cientistas do clima estão dizendo, do aumento da temperatura, das variações climáticas, dos desastres ambientais. Mesmo para esses, às vezes, o contexto parece tão assustador e com tão poucas oportunidades de transformá-lo, que acabam caindo num determinismo histórico mesmo, como se nada que a gente fizer a gente vai conseguir superar, recuperar a sanidade do planeta, a saúde do planeta. E é por isso que também por isso, né, que uma estratégia dos cientistas foi o medo, né, e tem sido o medo. Se não fizermos, se subir 3 graus, a gente chega num ponto que não há mais o ponto de não retorno, ou seja, uma tentativa, uma estratégia didática que parte do medo para buscar sensibilizar as pessoas. Mas o medo também está dentro desse contexto de situação limite. Um outro exemplo que eu trago é que hoje, quando, por exemplo, eu vou colocar de forma muito simplista, muito simplificada, mas acho que vale o argumento, vale o ponto aqui.
Questão da violência nas sociedades. A resposta da esquerda é uma resposta bem elaborada, de que através da diminuição da desigualdade, ou seja, da conquista da justiça social, de emprego e renda, e moradia, educação para todos, a violência vai diminuindo e vai deixando de existir, como acontece em 10 ou 15 sociedades do planeta que conseguiram isso. Essa é um pouco da promessa da esquerda, e por isso que ela tem ficado tão distante daqueles que votam, porque a violência continua agredindo as pessoas no cotidiano, que vivem em vulnerabilidade de grana e com falta de emprego, seja porque tem o seu celular roubado no ponto de ônibus, seja porque ficam 2h30 no trânsito. E aí vem a direita e diz: o caminho é armar-se. Ou seja, perceba como é que a gente compreende a situação limite nesse ponto aqui. Um discurso que propõe um caminho de médio, longo prazo, cheio de desafios, e que ele não tem se materializado em muitos países, em muitas realidades, e o outro que diz: compra uma arma. E aí você vai, nesse mundo caótico, que nada que você fizer vai alterá-lo, mas pelo menos com uma arma você se sente poderoso e vai se defender dele. Então, a direita trabalha muito bem já como se o mundo, as situações, a desigualdade, a mudança climática já fosse algo dado, algo que vai realmente acontecer, e, portanto, ela faz um discurso muito mais simplista, que tem a ver com esse adaptar-se. E a esquerda trabalha muito mais na compreensão de transformação, mas num curto prazo, esses argumentos eles têm sido pouco aderentes às pessoas, aos cidadãos, tanto é que as eleições mundo afora têm nos mostrado um pouco disso. De fato, as situações limites, elas nos assustam, elas nos acomodam, elas nos deixam inertes, elas nos deixam sem esperança, e Paulo Freire, através dessa obra dele, através da praxis, do agir, do pensar, do agir, do transformar, ele nos coloca num movimento bastante esperançoso. Por isso dizem que ele inventou o verbo esperançar, né? Realmente ela é uma obra que me nutre muito. Na medida que eu vou conseguindo me transformar minha sala de aula, contribuir com a minha comunidade, eu cresço um pouquinho em esperança e um pouquinho em otimismo. E aqui eu trago o verbo dele, que muita gente está dizendo, e acho que o Cortella ajudou muito a disseminar e tudo. Ele diz: no momento que a percepção crítica se instaura, na ação mesma se desenvolve um clima de esperança e confiança que leva os humanos a empenhar-se na superação das situações limites. Mas, nesse caso aqui, a percepção crítica se instala na ação e na reflexão, né? Porque o que acontece com muitos professores, muitos profissionais, muitos cidadãos, muitos pesquisadores, é que quanto mais aprofundam na crítica, mais pessimistas se tornam e, portanto podem ir perdendo a energia para aquilo, podem se tornando cada vez mais com medo e atuando através dessas estratégias de medo, como eu trouxe aqui na questão das mudanças climáticas. Na página 52, ele traz: na medida em que se aprofunda o antagonismo entre os temas que são a expressão da realidade, há uma tendência para a mitificação da temática e da realidade mesma, e que, de modo geral, instaura um clima de irracionalismo e de sectarismo. Tenho repetido aqui que ele escreveu isso em 68. Em 1968, eu vou reler a frase. Na medida em que se aprofunda o antagonismo entre os temas que são a expressão da realidade, ou seja, quando a gente vai pensar a realidade, pensamentos muito antagônicos, muito diversos são aprofundados, há uma tendência para a mitificação da temática e da realidade mesma,
e, de modo geral, instaura um clima de irracionalismo e de sectarismo, que é exatamente o que a gente vive em muita, muita intensidade nos dias de hoje. Porque as leituras, algumas leituras da realidade são tão descoladas da realidade que há uma mitificação, no sentido aqui eu acho que ele usa no sentido de criar uma realidade mágica ou inexistente, né, uma forma de ver inventada, imaginada, e estar um clima de irracionalismo e de sectarismo. Sectarismo no sentido que eu estou vendo aqui só do meu ponto de vista e eu não saio dele e eu estou certo e vocês estão errados. E nós chegamos a esse ponto de racionalismo em que, né, nas eleições, por exemplo, ambos lados acusam o outro de genocídio, de morte, de várias questões que vão fechando o diálogo, que vai colocando um lado na sua percepção como bem e o outro mal e vice-versa. Então, de novo, ele escreveu isso aqui em 68 e está válido hoje. Como é que ele conseguiu isso? Porque ele é um profundo conhecedor dos seres humanos, um profundo analista da educação, da formação, e ao observar os seres humanos, ele percebeu que quando as visões da realidade eram muito descoladas deles, muito descolada da realidade, muito pouco consciente, que as pessoas tendem a criar o que elas acham do mundo e tendem a incorrer em irracionalismo e sectarismos diversos. E aí a gente compreende que, a partir do diálogo, esse diálogo que a gente tem trazido, vários pontos dele, a partir do diálogo a gente pode dar passos consideráveis para superar isso. E aí a gente chega nos temas geradores, que é bastante importante. Ele diz: os temas geradores podem ser localizados em círculos concêntricos, que partem do mais geral ao mais particular, como tema fundamental desta unidade mais ampla, que poderemos chamar nossa época. Se encontra, ao nosso ver, o da libertação, que indica o seu contrário, o tema da dominação. Então, o tema gerador é o ponto do qual o diálogo pode partir. Então, na medida que você está construindo um plano de ensino, um planejamento do que vai acontecer ali na sala de aula ao longo dos meses, ou num projeto, num bairro, você precisa partir da realidade dos estudantes ou de quem vai participar, do que eles vivenciam, do que eles pensam. Contudo, ele está trazendo aqui uma questão de que, se a gente parte de uma questão micro, muito parcial, e a gente perde o horizonte mais amplo, a gente corre um risco de não atingir os grandes objetivos. Então, ele diz, é muito importante ficar atento a esses macro-objetivos de construir uma sociedade mais justa ambientalmente, mais justa socialmente, mais equilibrada ambientalmente. E aí, nesse ponto, para trazer um exemplo bem pontual, você consegue debater muito melhor o problema da mobilidade urbana, que no Brasil é muito violenta, porque tem muito acidente, mata anualmente mais do que a guerra do Vietnã. Ela é violenta porque ela não permite àqueles que não têm carro ou moto a chegar nos lugares num tempo razoável, de forma confortável. Se uma família que não tem carro ou moto quiser ir no parque domingo, ele provavelmente, pela diminuição dos ônibus no final de semana, ele vai gastar 3 horas, ou seja, na prática ele não consegue ir num teatro, num parque, ou seja, ela é muito pouco democrática. Ela é violenta porque ela prevê construção de viadutos, pontes, e ela vai tirando os jardins, ela vai entregando poluição sonora, poluição dos gases todos, dos motores. Ou seja, ela é muito violenta em vários pontos, ela aborda questões sociais e questões ambientais. Então, é muito interessante debater a mobilidade urbana com um conjunto de alunos,
partindo do princípio, por exemplo, de que a bicicleta tem sido pensada por sociedades, por cidades inteiras, né, ou por grupos como um elemento a mais muito importante para a mobilidade ficar mais sustentável, mais democrática, para cidades serem mais bonitas, mais pacíficas. Mas, voltando aqui à questão dos círculos concêntricos, eu não posso perder a dimensão do todo, que é sociedades mais ambientalmente equilibradas, mais justas, e a mobilidade urbana, a dificuldade do aluno que está ali pegando o ônibus lotado ou não conseguindo no parque domingo e, portanto, bicicleta se torna uma possibilidade. Ou seja, em todo esse movimento de descobrir esses temas, de investigar esses temas geradores, que serão fundamentais no diálogo, eu não posso perder essa percepção de todo ou parte. Ou seja, tema gerador não é simplesmente perguntar aos alunos o que eles querem estudar. Não, tem que ter essa conexão com essa compreensão crítica da realidade, tem que ter a conexão com o cotidiano todo dele, ou seja, tem que partir dessa compreensão de que da relação da parte com o todo, né, de colocando assim de forma mais simples. E aí, na página 54, ele diz: a questão fundamental neste caso está em que, faltando aos humanos uma compreensão crítica da totalidade em que estão, captando-a em pedaços nos quais não reconhece a interação constituinte da mesma totalidade, não podem conhecê-la. Aqui ele vai reforçar e aprofundar esse exemplo todo que eu trouxe e a importância de que a compreensão crítica parta da parte, mas também parta do todo, e que essas temáticas em que os diálogos serão, os diálogos gravitarão, precisam ter essa, né, enfim, essa relação sempre de parte e de todo, porque senão, de repente, você vai debater por que o bairro tem pouca flor e vai perder, ou pouca árvore, vai perder outras dimensões importantes, que é a ausência do Estado, a omissão das políticas públicas naquele bairro, uma concepção de uma cidade construída a partir de asfalto e cimento. Você vai perder grandes questões, vai perder o horizonte maior, uma consciência mais crítica, e que pode estar muito e deve estar muito presente naquele projeto de arborização do bairro, ou de construir jardins, ou de hortas comunitárias. E aí ele diz na página 54, nesse sentido é que a investigação do tema gerador, que se encontra contido no universo temático mínimo, esses temas geradores em interação, se realizada por meio de uma metodologia conscientizadora, além de nos possibilitar a sua apreensão, insere ou começa a inserir os humanos numa forma crítica de pensarem seu mundo. Ou seja, a própria investigação, a própria busca pelos temas geradores, a própria tentativa de construção, de manutenção de um diálogo constante, ela já pode vir já deve vir por meio de uma metodologia conscientizadora, problematizadora, porque assim os estudantes, educadores, estudantes, vão compreendendo pouco a pouco mais essa dimensão e não perdem a noção entre parte e todo, né? Bom, na página 55, ele diz: investigar o tema gerador é investigar, repitamos, o pensar dos humanos, referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua praxis. Ou seja, não é simplesmente perguntar para os estudantes o que eles querem, o que eles vivenciam, mas é uma investigação, e o próprio ato de investigação já é tomar consciência crítica, ganhar consciência crítica, construir consciência crítica em grupo. Na página 57, ele diz: simplesmente não posso pensar pelos outros, nem pensar para os outros, nem sem os outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, como sujeitos do seu pensar.
E aí ele diz, nesse sentido é que toda investigação temática de caráter conscientizador se faz pedagógica e toda autêntica educação se faz investigação do pensar. Então, aqui ele está defendendo que esse processo dialógico é esse processo constante de ganhar consciência. Lembra que lá atrás eu trouxe que ele coloca a sua compreensão pedagógica em 2 grandes momentos, pedagogia do oprimido, 2, pedagogia do ser mais, ou seja, no primeiro momento esse ganhar consciência crítica e libertar-se dessas dicotomias, oprimido, opressor, e num segundo momento uma educação em que seres humanos, entendendo-se inacabados, entendendo a sua vocação do ser mais, se colocam em processo de constante libertação, uma pedagogia de pessoas em constante libertação. E aí ele faz um alerta aqui, né? Enquanto na prática bancária da educação, antidialógica por essência, por isso não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo programático da educação, que ele mesmo elabora ou elaboram para ele, na prática problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo que jamais é depositado se organiza e se constitui na visão do mundo dos educandos, em que se encontram seus temas geradores. E aí ele começa a trazer aqui a importância de que esses temas geradores sejam pensados juntos com os educandos, a partir do cotidiano dos educandos, do que eles pensam do mundo, tomando cuidado com a dualidade, né, dos oprimidos, no sentido de que tem introjetado em si os opressores, a superação dessa dualidade através dessa tomada de consciência crítica. E aí ele diz aqui, esta decodificação ao vivo implica necessariamente em que os investigadores, em sua fase, surpreendam a área em momentos distintos. É preciso que visitem horas de trabalho no campo, que assistam às reuniões de alguma associação popular, observando os procedimentos dos seus participantes, a linguagem usada, as relações entre diretoria e sócios, o papel que desempenham as mulheres, que presenciem seus habitantes em atividades esportivas, que conversem com pessoas em suas casas, registrando manifestações em torno das relações marido-mulher, pais-filho, afinal, que nenhuma atividade nessa etapa se perca para essa compreensão primeiro da arca. Ou seja, nesse processo de investigação do tema gerador, que já é um processo dialógico, é preciso que a existência completa do educando esteja presente, a vida dele completa, e que o tema gerador esteja diretamente conectado à sua realidade, né? E esse processo de investigação precisa de ser foco, de ter dedicação a ele. Precisa que o educador se organize para fazê-lo junto com os educandos. E aí, já trouxe essa questão antes, mas trago de novo, nas humanidades, nas ciências humanas, esse processo parece ser bem mais fácil de visualizar do que nas exatas. Contudo, mesmo nas exatas, mesmo que seja um componente curricular, tem um objetivo específico de aprender uma forma de calcular né, determinada questão, mesmo nesse ponto, é preciso que aquele cálculo tenha uma compreensão, tenha uma conexão com a realidade do educando, é preciso que seja discutido o porquê daquele cálculo. Mais atrás na aula eu trouxe o exemplo de engenheiros civis que em algumas cidades estão construindo ciclovias, em outras cidades estão construindo viadutos. Uma sociedade focando no automóvel e, portanto, os problemas de mobilidade urbana continuam se agravando, e outras sociedades que estão focando no coletivo, nas políticas públicas de transportes públicos, como metrô, ônibus e bicicleta, e que, portanto, estão caminhando em outra direção. Então, o cálculo
ele vai servir para qualquer um dos universos. Então, é muito importante tanto partir da realidade do estudante, quanto pensar o porquê daquele cálculo, ou daquela técnica, ou daquele conhecimento específico. Na página 62, ele traz que, na sua experiência, observou que os camponeses somente se interessavam pela discussão. Ele está falando de uma experiência lá no Chile, que eles teve lá com os camponeses, os camponeses somente se interessavam pela discussão quando a codificação dizia respeito diretamente a aspectos concretos de suas necessidades sentidas. Qualquer desvio na codificação, como qualquer tentativa do educador de orientar o diálogo na decodificação para outros rumos que não fossem os de suas necessidades sentidas, provocavam seu silêncio e o seu indiferentismo. Isso é uma das grandes reclamações dos professores, dos educadores hoje em dia, ou da bagunça, ou do excesso de tela, de celular, ou na indiferença dos estudantes. Isso demonstra o quão distante está essa educação tradicional da realidade dos estudantes, o quão distante a gente está de conseguir engajá-los. Contudo, nesse ponto, Paulo Freire é fundamental. Na medida que a gente vai compreendendo essa obra, essa forma de compreender o diálogo, a colaboração, os temas geradores, a problematização, o coprotagonismo do estudante, o professor como um mediador, alguém que ensina, mas alguém que aprende junto também. Eu, pessoalmente, vivencio isso e acho que a sala de aula muda muito e a gente sai daquele modo murro em ponta de faca, que nos deixa angustiados, que deixam muitos educadores adoecidos, porque você não mais tem que arrastar alunos em direção a decorar e memorizar conteúdos, mas eles, de fato, eles se engajam, de fato, eles participam. Basta mudar essa compreensão da sala de aula, essa forma como ela é organizada, ou uma instituição de ensino, ou um projeto, ou uma associação de bairro, ou uma organização, mudando essa compreensão, a forma como acontece naqueles espaços, a gente vivencia uma relação muito mais saudável de alunos e professores, e eles respondem de forma muito positiva, e não mais a gente precisa ficar exausto ao final de uma aula, pedindo silêncio, pedindo para desligar o celular, e tendo que ser criativo e cantar música para que eles saiam da indiferença. Mas precisa ter um giro 180 graus aí na nossa compreensão de educação, na relação professor-estudante, que é isso que a obra de Paulo Freire vem nos trazer com bastante intensidade. E aí ele diz, na página 65, se a programação educativa é dialógica, isso significa o direito que também tem os educadores, educandos, de participar dela, incluindo temas não sugeridos, e estes, por sua função, chamamos temas dobradiças. E aí eu tenho insistido com os colegas que a gente precisa criar uma forma de que os planos de ensino, ou seja, o planejamento daquele componente curricular que vai acontecer ao longo do semestre do ano, que esses planos de ensino tenham um momento de construção junto com os estudantes, na primeira semana ou nas primeiras semanas, que eles participem. Os objetivos podem estar bem colocados, específicos àquele componente curricular, seja filosofia, seja geopolítica, qualquer que seja o tema. Existem os objetivos, existem as ementas, mas eles podem construir junto como chegar nesses objetivos, que tipo de trabalho fazer, se é mais ou menos leitura, se é mais ou menos prática, ou qual abordagem que vai ser feita, e permitir que esses temas, que ele chama de temas dobradiças, se encaixem. Porque na medida que um aluno sugere, a gente poderia começar fazendo um pequeno documentário, mesmo que aquilo ali não tenha uma relação direta com o objetivo lá na frente, possa ser o momento do aluno se engajar, do aluno ganhar confiança naquele processo, em que ele também é coprotagonista, para ele deslanchar nas
nas outras temáticas. Então, eu já trouxe esse exemplo, mas eu não tinha falado do tema dobradiça quando eu faço aqueles momentos com os alunos que eles dão aula do que amam. Ou seja, já falei de vários ganhos dessa iniciativa, né? Principalmente essa do estudante se sentir ouvido, valorizado na sua integridade, né? Na sua incompletude também, mas que ele sente que ele tem um espaço ali de trazer coisas que ele ama, que ele sabe fazer, mas serve também como esse tema dobradiço de que, uma vez feito esse momento, construído essa confiança, nas próximas proposições a serem feitas, nos próximos trabalhos, nos próximos livros a serem lidos, eles tendem a se engajar muito mais, porque houve espaço para que eles também construíssem aquele conteúdo programático, plano de ensino ou qualquer coisa assim. Bom, na página 68 ele diz: o importante do ponto de vista de uma educação libertadora e não bancária é que em qualquer dos casos os humanos se sintam sujeitos do seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou explicitamente nas suas sugestões e nas de seus companheiros. Então, mesmo que a gente não consiga percorrer tantos conteúdos, ou toda a história da filosofia naquele ano, mesmo que a gente não consiga tanto volume de informação, de conhecimento, que a gente tenha que ir reduzindo, a gente precisa e deve proporcionar espaços aos estudantes para que eles se tornem sujeitos. Esse é o grande resumo da obra de Paulo Freire, que os estudantes também se tornem sujeitos e que a relação educador-educando seja uma relação de sujeito-sujeito, ambos com subjetividades, com talentos, com inteligências, e ambos capazes de participar daquele processo, que é um processo de construção de conhecimento. Não é um que sabe, portanto ensina, o outro que aprende, o outro que não sabe, portanto aprende. No fundo, é uma construção do conhecimento. Então, o professor tem que ter essa abertura para criar esses espaços de participação efetiva dos estudantes e essa abertura para o aprender. Nesse sentido que Paulo Freire fala que, na medida que ele foi se tornando mais experiente, ele deixou de considerar o bom professor aquele que mais ensina, para considerar o bom professor aquele que mais aprende. Porque exatamente os alunos vão crescer mais nesse processo em que são sujeitos de busca, de investigação, de construção, de reflexão e prática juntos, e, portanto, nesse processo, professores precisam se abrir ao aprendizado, porque na medida que ele vai construir um projeto junto com os estudantes, não necessariamente aquele projeto vai atingir os seus objetivos, não necessariamente vai ter ausência de conflito. Então, é um processo que o professor precisa se abrir aos erros e acertos, ao aprendizado de coisas novas, à mediação de conflitos. E eu entendo que a maioria de nós não foi preparada para isso. Eu entendo que a gente sinta muita insegurança e medo, que a gente tem uma formação muito arraigada nessa concepção de eu sei, portanto eu ensino, e que a gente muitos de nós acaba querendo ficar nesse modo tradicional de aula. Mas se a gente perceber a crise que está instalada no seio da sala de aula e no entorno, na sociedade, a gente vai perceber que a gente está nesse modo de murro em ponta de faca, de transformar a sala dos professores em muro das lamentações, e os alunos, aos poucos, nos demitindo, porque não veem sentido em ficar 12, 13 anos sentado, calado, memorizando, reproduzindo, veem cada vez menos sentido nisso. Então, de certa forma, para nós, educadores, formados nessa outra tradição, é um grande parto. É um grande parto, nos exige uma transformação de dentro para fora, nos exige leitura, nos exige um período grande de erros e acertos, de tentativas, até que a gente consiga amadurecer, digamos assim, uma sala de aula Paulo Freireada, uma instituição de ensino Paulo Freireada, ou uma iniciativa, um projeto numa comunidade rural,
que sejam paulo-freireados também. Mas como disse, busco reinventá-lo desde o meu dia 1, há mais de 15 anos, e entendo que faz bem. Faz bem para nós, faz bem para os estudantes. Não é que eu não cometa erros, não é que eu não tenha dias difíceis, não é que eu não tenha conflitos com os estudantes. Isso tudo acontece comigo igual acontece com qualquer outro professor. Mas, como não tem um conjunto de alunos resistindo o tempo todo, resistindo ou através do celular, ou através da conversa, ou através da indiferença, existe um engajamento, porque faz sentido para eles, eu gasto muito menos energia. Acontece de eu entrar numa aula meio cansado, porque eu venho de um dia como gestor, e sair dela revigorado. Isso realmente acontece, porque eu consegui transformar a minha concepção de educação a partir da inspiração de Paulo Freire e de outros, e portanto, consigo construir e reconstruir a cada semestre essa relação sujeito-sujeito com os estudantes. E, assim, a gente chega, então, a esse momento final dessa aula 5, e os convido para a aula número 6, e aqui finaliza esse curso de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, com esse último capítulo do livro, que é a teoria da ação antidialógica e dialógica. E aí é um momento que ele vai explicar um pouco mais, vai sistematizar o que ele considera antidialógico e sistematizar também o que ele considera dialógico. Ele vai falar, por exemplo, de como a competição é utilizada quando ela é prioridade, né, em detrimento da colaboração. Ela se torna uma ferramenta de dividir as pessoas, dividir as comunidades e, portanto, enfraquecer as comunidades. Então, se na nossa realidade a gente continua integralmente trabalhando com notas individuais, ou seja, e estimulando constantemente apenas a competição, a gente pode estar incorrendo nesse erro de tê-la como um instrumento de enfraquecimento da cultura, daquela comunidade e, portanto, daqueles alunos. Então, é muito possível você, no seu planejamento enquanto educador, pensar notas que sejam individuais e notas que sejam coletivas. Ou seja, a nota vai ser vai ter a ver com o resultado daquele esforço coletivo, daquele evento, daquele projeto, daquela atividade de extensão, daquela pesquisa coletiva. Trouxe aqui apenas uma pitadinha desse aprofundamento, dessa sistematização que ele vai fazer no antidialógico e no dialógico, para a gente se sentir convidado para a última aula e, acima de tudo, se sentir convidado para a leitura. Que eu estou fazendo aqui, estou trazendo algumas frases que eu preparei com muito cuidado, há mais de um ano preparando esse curso, há mais de um ano, lendo, separando frase por frase, criando uma espinha dorsal para cada uma das aulas, e assim, deixar o convite, né, que é o mais importante, o convite à leitura, porque é bastante transformador. E mesmo que precise ser feito um esforço grande, vale a pena fazê-lo, porque você, educador, que está no turbilhão dessa sala de aula em crise e que não vê saída para isso, e que acha que o problema do celular é proibir o celular na sala de aula, você que está neste momento vai demandar um esforço, vai demandar leitura, vai demandar compreensão, vai demandar conversa com os colegas, vai demandar construir, inventar uma prática mais dialógica, de uma relação mais sujeito, mas vai mudar a sua energia diante da sua profissão, diante dos estudantes, diante do seu cotidiano. Perceba que em vários momentos eu trago aqui bastante exemplos da sala de aula,
Mas, de novo, a obra de Paulo Freire ela vale para diversos contextos, para a sociedade como um todo, para organizações, para projetos comunitários, para realidades rurais, realidades urbanas, porque é uma obra que trata dos grandes problemas que vivemos, do sonho de construir uma sociedade mais justa socialmente, mais equilibrada ambientalmente e portanto, de como podemos organizar a formação humana, a educação humana, em função dessa libertação, né, da pedagogia, dessa pedagogia do opressor, dessa pedagogia bancária, dessa pedagogia tradicional, em prol de uma educação do oprimido, e em prol dessa vocação do ser humano, que é a vocação do ser mais. E assim eu encerro aqui, deixo o convite para que vocês possam estar presentes na próxima aula e também fazer a leitura. Um abraço a todos.